Olá, falamos direto da Universidade Estadual do Amapá, do curso de graduação Licenciatura em Química, para mais uma aula de Química Orgânica. O assunto de hoje é a hibridização sp2 e sp3 para o oxigênio. Boa aula, estudante. Hibridização sp3 e sp2 para o oxigênio. Nós já estudamos na aula anterior a hibridização por carbono, né? sp3, sp2 e sp para o carbono. Hoje nós vamos focar no oxigênio. Por que que a gente vai direcionar o foco para o oxigênio? Porque a maioria dos compostos orgânicos, principalmente as biomoléculas, elas contêm na sua estrutura o átomo de oxigênio. Então, aonde é que o oxigênio pode aparecer numa estrutura orgânica com hibridização sp3? Então, nós vamos ver que é no álcool, no éter, mas vamos ver como acontece essa hibridização. Então, aqui você tem o oxigênio, ele é do grupo 16, né? Como ele é do grupo 16, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, aqui a gente tem nível quântico N igual a 1 para o oxigênio, ele vai ter só 2 elétrons. Esses elétrons estão no subnível S, então vou ter um valor para o número quântico azimutal de 0, então L igual a 0. Número quântico magnético M igual a 0. Só para lembrar, o valor de L, ele varia de 0 até N menos 1, tá? E o valor de M, ele varia de menos L, 0 a mais L. Beleza. Então, agora a gente vai para o nível quântico N igual a 2. No nível quântico N igual a 2, eu vou ter o subnível, eu vou ter 2 subníveis. Eu vou ter o subnível direcionado pelo número quântico azimutal L igual a 0, né? Que é o subnível S. No subnível S, eu vou ter o orbital S designado pelo número quântico magnético M. Tá? Então, aqui é o número quântico azimutal, o L, tá? E aqui é o número quântico magnético M. O número quântico azimutal, que é também chamado de número quântico secundário, ele vai te dizer o subnível. Tá? O número quântico magnético M, ele vai te direcionar para o orbital. Ok? Beleza. Então, só que no nível quântico N igual a 2, eu tenho 2 valores para L. Eu tenho L igual a 0, que é para o subnível S, e tenho L igual a 1, que é para o subnível P. Quando L é igual a 1, o subnível P vai comportar 3 orbitais, porque o M vai variar de menos L a mais L. Então, menos 1, 0 e mais 1. Esses números aqui estão direcionados para cada um desses orbitais. Então, você vai ter 2px, 2py e 2pz. Agora, eu vou completar os elétrons da camada de valência. Ok, como eu tenho 6 elétrons aqui no nível quântico N igual a 2, eu vou botar no orbital S 2 elétrons. Tá? Aqui eu vou botar, primeiro eu vou preencher com 1, 1 e 1, vai faltar mais 1 que vem para cá. Tá? Então, eu fiquei com os 6 elétrons, 2, 4, 5 e 6. Tá? Agora, eu quero fazer a hibridização. Eu quero gerar 4 orbitais iguais de mesma energia, porque aqui eu tenho 4 orbitais. 1, 2, 3 e 4. Só que eu estou querendo gerar 4 orbitais iguais e de mesma energia. Eu quero distribuir os elétrons em orbitais iguais e de mesma energia. Para isso, eu vou precisar fazer a hibridização. Tá? Então, se eu estou colocando no processo de hibridização 4 orbitais, eu vou ter que gerar 4 novos orbitais.
Tá? Então, eu estou colocando nesse processo de hibridização um orbital S e 3 orbitais P. Então, eu vou gerar um orbital 2sp3, tá? Que é feito por um orbital S e 3 orbitais P. Ok, qual vai ser a energia? Aqui você tem a energia do S, é diferente da energia do P. Quando eu misturar esses dois orbitais, matematicamente falando e fisicamente falando, eu vou ter uma média aqui, né? De energia, estou misturando, então tenho essa energia do P e energia do S. Aqui eu vou ter energia do orbital hibridado. Os 4 orbitais, ó, eles têm a mesma energia. Aqui no eixo das ordenadas, eu estou marcando a energia. Então, você vê que ó, a energia do 2S, 2 é menor que a energia aqui dos orbitais P. Tá? E aqui a localização dos orbitais no eixo das abscissas. Ok, então agora eu estou com 4 orbitais iguais e de mesma energia. Então, eu vou formar 4 ligações químicas iguais. E os 6 elétrons foram colocados nesse orbital. Bom, pelo que a gente aprendeu, a hibridização sp3, quando eu for colocar esses orbitais, né? Eu for colocar esses orbitais no espaço, eu vou ter um caráter S pequeno e um caráter P maior, né? Eu não sou muito boa de desenho, mas ficaria mais ou menos assim, o caráter S pequeno e o caráter P um pouquinho maior. Então, eu teria 4 orbitais assim, tá? 1, 2, 3, 4. Como é que eles vão se arrumar no espaço? Nós vimos que eles se arrumam no espaço numa geometria tetraédrica, né? Então, quando tu coloca na geometria tetraédrica, que é o que manda, né? Você teria... Aqui você tem o oxigênio, né? E aqui você teria os 4 orbitais. Aqui você teria um orbital sp3 com 2 elétrons, aqui outro orbital sp3 com 2 elétrons, aqui com 1 e aqui com 1, fechando 6 elétrons. Ok, aqui você vai ter uma repulsão entre esses elétrons aqui. Esses elétrons, na química, eles são chamados de elétrons não ligantes. São elétrons que não vão participar na ligação química de uma estrutura que tenha oxigênio e que seja eletricamente neutra. Tá? Então, você vai, nessas estruturas, o oxigênio vai formar 2 ligações com esses elétrons aqui que estão desemparelhados. Ele vai compartilhar, né? Elétron com outro átomo e vai fazer 2 ligações covalentes. E esses aqui não vão participar da ligação. Essa repulsão entre esses 2 pares de elétrons não ligantes, cargas de mesmo sinal, elas se repelem. Então, eu vou gerar uma repulsão que eu vou chamar de R1. E aqui você vai gerar uma outra repulsão, porque esses elétrons não ligantes vão... agir de tal forma que você vai ter uma repulsão entre o par de elétrons não ligante e um elétron ligante. Então, eu vou ter uma repulsão R2. Essas 2 repulsões, tá? R1 e R2, tá? Elas vão ocasionar uma instabilidade molecular. Tá? Então, você vai ter uma instabilidade molecular. Tá? Então, você vai ter uma instabilidade molecular. Para diminuir essa instabilidade, eu preciso mudar a geometria, mudar esses ângulos. O ângulo, nesse momento, ele está de 109,5 graus. Tá? 109,5 graus. Então, eu preciso mudar esse ângulo para poder minimizar essa repulsão. Então, os químicos verificaram que quando o ângulo é de 105 graus,
você passa por uma geometria angular, tá? E você tem essa repulsão minimizada. Um exemplo que a gente pode dar de uma estrutura é a água, né? Então, aqui você teria os dois pares de elétrons não ligantes. Bem aqui, ó, um elétron ligante, aqui o outro elétron ligante. Esse aqui seria do hidrogênio, que está sendo compartilhado, tá? Então, você teria uma geometria aqui angular com um ângulo de 105 graus para essa hibridização. Agora, aonde eu verifico na química orgânica essa hibridização? Vamos ver aqui os isômeros. Vamos escrever só dois, tá? Que são os possíveis do C2, H6, tem um oxigênio, tá? Então, eu tenho 2 carbonos e tenho oxigênio. Então, a primeira possibilidade é eu encadear os 2 carbonos, né? Então, a primeira possibilidade de eu construir o isômero é encadear os 2 carbonos. Só tem 2 mesmo. Aí, aqui você vai completar até a tetravalência do carbono, você vai completar com hidrogênio. Aqui você tem um oxigênio e aqui você tem um hidrogênio, tá? Então, você teve esse primeiro composto aí. Vamos ver como é a interação sp3 dos orbitais do oxigênio com o carbono, tá? Então, você teria, para não ficar muito, uma poluição visual muito grande aqui, para fazer a estrutura toda, a gente vai fazer só mostrar como é que fica aqui nessa região, tá? Nessa região aqui. Então, eu teria um CH3, e aqui eu vou mostrar os 4 orbitais sp3 do carbono, tá? Então, o carbono tem 4 orbitais sp3, e eu vou colocar nesses orbitais os hidrogênios, os elétrons, que vão ser compartilhados com o hidrogênio e com o oxigênio, tá? Então, você vai ter aqui, ó, hidrogênio, tá? E aqui você já vai ter o oxigênio, tá? Então, você tem no oxigênio 4 ligações também, né? 4 orbitais, aliás, não 4 ligações, e sim 4 orbitais. Então, 1, 2, 3 e 4. Vou botar esse quarto para cá, assim, que é para não... Tá? Então, para o oxigênio, você teria, ó, um elétron em um orbital sp3, esse elétron e outro orbital sp3. Aqui eu teria 2 elétrons não ligantes, tá? Em cada um dos orbitais sp3. E, finalmente, aqui eu teria o hidrogênio, tá? Então, aí você tem como ficaria a nível de orbital nessa parte aqui da estrutura. Então, você tem aqui o carbono com os 4 orbitais sp3 compartilhando elétron com o hidrogênio, tá? Compartilhando aqui elétron com o hidrogênio, um par de elétrons, tá? Compartilhado, formando uma ligação covalente. E aqui o oxigênio. Só que o oxigênio ele vai formar 2 ligações só,
porque esse par de elétrons e esse par de elétrons são chamados de elétrons não ligantes. Estão guardados no orbital sp3, mas não estão participando da ligação. A outra, essa estrutura aqui é um álcool, nós aprendemos na aula passada, toda vez que eu tiver a hidroxila conectada em um carbono sp3, eu tenho um álcool, né? Então, você tem carbono sp3 conectado a uma hidroxila, você tem um álcool. A gente aprendeu isso na aula passada. Tá? Então, eu tenho um álcool. A outra possibilidade para eu fazer o segundo isômero é você conectar carbono, oxigênio e carbono, né? Eu já fiz carbono, carbono e oxigênio, agora eu faço carbono, oxigênio e carbono. Aí eu vou colocar os hidrogênios, né? Aqui, ó, o par de elétrons está guardado em orbital sp3. Tá? Então, você teve um álcool na estrutura de cima e na estrutura de baixo você teve um éter. Então, com essa fórmula molecular, C2H6O, 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio, você pode fazer a estrutura de um álcool e de um éter. O carbono com hibridização sp3 conectado ao oxigênio com hibridização sp3. Tá? Agora, o que é que a gente vai ver? A outra possibilidade de hibridização do carbono, que é a sp2. Tá? Então, quando você vai fazer a hibridização sp2, você tem, aproveitando esse desenho aqui, tá? Então, agora, a hibridização que eu vou fazer não é mais sp3. Tá? Eu vou usar, para fazer a hibridização, um orbital S e 2 orbitais P. Vai ficar um orbital P sem passar pelo processo de hibridização. Esse orbital P, ele vai ser responsável pela ligação π. Lembra que nós estudamos no carbono que as ligações π que o carbono formava eram todas com compartilhamento de elétrons que estavam em orbitais P. Então, a mesma coisa aqui, eu vou pegar esse orbital P, né, e vou escolher, para efeito didático, eu vou escolher o PZ, mas pode ser qualquer um, tá, que tenha... que esteja disponível. Então, no caso, eu vou escolher o PZ. Então, eu vou fazer a hibridização entre um orbital S e 2 orbitais P. Tá? Então, eu vou ficar com 3 orbitais, né? Porque eu estou misturando, ó, fazendo a hibridização entre 1, 2, 3 orbitais. Então, eu vou gerar 3 novos orbitais. Então, bem aqui, eu vou gerar esses orbitais. Ó. 1, 2 e 3. Vou representar aqui entre colchetes, que é para eu poder escrever aqui, ó, 2 sp2, 2 sp2, 2 sp2. Por que eu ponho entre colchetes? Para não confundir com os elétrons que eu vou colocar. Esse 2 sp2 é a sigla do orbital. Tá? Aí eu vou, agora tem um orbital que não passou pelo processo de hibridização, que está com uma energia bem aqui, um pouquinho acima, ó, que é o 2pz. Tá? Então, você vai ter, para distribuir os elétrons, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá? Então, aqui eu vou ficar com 2 elétrons, aqui eu vou ficar com 2 elétrons, aqui eu vou ficar com 1 e aqui com 1. Então, eu vou ter, agora,
um par de elétrons guardado no orbital sp2. O outro par de elétrons guardado no orbital sp2. A possibilidade de formar uma ligação sigma com esse orbital aqui que tem um elétron desemparelhado. E a possibilidade de formar uma ligação π com o orbital p. Então, vou fazer duas ligações químicas diferentes aqui. Eu vou fazer uma sigma e aqui eu vou formar uma ligação π. Entenderam? Então, essa hibridização sp2 para o oxigênio. Então, eu fiz a hibridização de 3 orbitais, gerei 3 novos orbitais. O quarto orbital, que não passou pelo processo de hibridização, ele está aqui com energia um pouquinho maior. E você vai ter, com os orbitais hibridados, um par de elétrons guardado no orbital sp2, outro par de elétrons guardado no segundo orbital sp2. O terceiro orbital sp2 te dá a possibilidade de fazer uma ligação sigma, porque ele traz um elétron desemparelhado. Bom, mas você ainda tem o PZ, que não passou pelo processo de hibridização. Esse PZ, que não passou pelo processo de hibridização, ele vai te gerar uma ligação π. Tá? Agora nós vamos ver quais estruturas o carbono aparece com hibridização sp2. Você lembra no carbono não, o oxigênio, desculpa. Você lembra quando a gente estudou o carbono? Quando era que o carbono fazia a ligação sigma e ligação π? Quem lembra? Aula passada. O carbono está fazendo ligação sigma e ligação π. Qual foi a classe de composto que nós estudamos? Alcenos, muito bem. Foram os alcenos. Agora, eu quero estudar uma classe de composto que eu forme ligação π com o oxigênio. Então, vamos apagar aqui esse pedacinho para a gente exemplificar isso. Olha só. Você tem o carbono, lembrando do carbono, tá? Para a gente fazer uma associação. Você tem aqui, ó, o carbono sp2. Então, você tem aqui a formação dessas ligações sigma, que é segundo eixo nuclear, e aí você vem e forma π, que é com orbital p, que não passou pelo processo de hibridização. Então, aqui a gente tem um exemplar mais simples da série, que é o eteno. Tá? Agora, eu quero uma estrutura com oxigênio, com hibridização sp2. Então, eu vou ter o carbono, formando as 3 ligações sigma, que é um carbono sp2, e bem aqui eu vou ter o oxigênio. Tá? O oxigênio, ele também tem 3 orbitais sp2. Está aqui um, né? Está conectado com carbono, isso aqui é sp2, sp2. Tá? Aí eu vou ter um outro sp2 para cá e um outro sp2 para cá. Vou botar aqui formando um ângulo correto. Tá? Então, um sp2 para cá, um sp2 para cá. Todo mundo enxergou isso? Tá? Carbono, ele não é sp2? É. Eu estou primeiro apresentando para você a ligação sigma. Então, o carbono, ele é sp2? É. Quantas ligações sigma ele faz? 3. Está aqui uma, ele vai usar esse par de elétrons, esse elétron desemparelhado, vai usar esse outro elétron desemparelhado e esse aqui, tá? Formando 3 ligações sigma.
O oxigênio, ele é sp2, vai formar, ele vai ter 3 orbitais sp2. Então, um orbital sp2, ele está usando bem aqui, eu vou botar um X. O elétron dele está aqui, usando um orbital sp2. Os outros 2 orbitais sp2, nós vimos que está o quê? Com 2 elétrons, olha aqui, ó, 2 elétrons. Então, eu vou botar aqui, ó, 1 elétron e 2 elétrons. Aqui, 1 elétron e 2 elétrons. Ok? Então, eu acabei com os orbitais sp2, não tem mais nenhum para eu colocar. Olha, oxigênio, está aqui os 3. Carbono, está aqui os 3. Agora, eu vou atrás da ligação π. Eu não falei que tem que ter uma ligação π, ó, um orbital que não passou pelo processo de hibridização, esse aqui, o 2pz, então eu vou ter que ter uma ligação π. Então, o carbono tem um orbital p, responsável pela ligação π, e o oxigênio tem outro orbital p responsável pela ligação π. Aqui eu vou ter um elétron no orbital p do carbono e um elétron no orbital p do oxigênio. E agora eu formo a ligação π, ó. Tá aqui ela, amados, olha que lindo. Tá? Aí, como é que fica a utilização dos orbitais sp2? Você viu que a utilização dos orbitais sp2, ela é diferente no carbono e no oxigênio. Como é que é no carbono? No carbono eu utilizo os elétrons nos 3 orbitais sp2 para formar 3 ligações sigma. Uma eu vou formar com oxigênio, a outra eu vou formar com hidrogênio, vou botar um hidrogênio aqui, ó, com seu único elétron. Então, eu formo 3 ligações sigma, 3 ligações covalentes do tipo sigma. Quando eu venho para o oxigênio, ele também tem 3 orbitais sp2, 1, 2, 3. No entanto, ele só forma 2 ligações químicas. Uma segundo o eixo nuclear, que é a sigma, e a outra π. Os outros 2 orbitais sp2 vão servir para guardar o par de elétrons não ligantes. Então, esse orbital vai ficar preenchido com 2 elétrons. Esse outro orbital preenchido com 2 elétrons. Que elétrons são esses? Os não ligantes. Tá? Aqueles que eu mostrei aqui para vocês, ó, no início da aula. Tá? Par de elétrons não ligantes. Tá? E aí eu formo uma ligação π entre carbono e oxigênio. Essa ligação π entre carbono e oxigênio, ela forma um grupo que a gente chama de grupo carbonila. Tá? Então, esse grupo carbonila, ele está presente em quase todos os compostos, todas as biomoléculas, tá? Com oxigênio. A maioria delas sempre tem um oxigênio. Então, você vai ter isso aqui, ó. Esse aqui vai ser o grupo carbonila. Tá? Aqui, olhou isso, você tem a carbonila. Aí eu pergunto para vocês, que nós já estudamos isso. A ligação π, a característica dela é o efeito de ressonância, lembra? Essa ressonância vai ser direcionada, a princípio, para que átomo? Quem me responde? Eu tenho carbono e oxigênio. Para onde eu vou direcionar a ressonância? Não ouvi. Pode falar. Qual é o átomo mais eletronegativo? Qual é o conceito de eletronegatividade? O que é um átomo eletronegativo para você? Ele tem tendência a quê? Puxar elétrons. Muito bem. Então, a ressonância vai ser deslocada para onde? Isso, para o oxigênio, porque o oxigênio que tem tendência de puxar elétrons.
Então, pelo fato dele ser mais eletronegativo, ele vai ter uma tendência a puxar elétrons. Então, essa ressonância, ela vai ser direcionada sempre na direção do oxigênio. Então, deslocar o par de elétrons para o oxigênio. Tá? Bom, se o par de elétrons está sendo deslocado para o oxigênio, tá? O par de elétrons está sendo deslocado para o oxigênio, o carbono vai ficar o quê? Deficiente de elétrons. Então, você vai ter na sua ressonância esse contribuinte, ó, carbono. Vamos botar um hidrogênio aqui, que é para a gente ficar trabalhando com o metanal. Então, eu vou botar um hidrogênio aqui, aqui eu vou ter o oxigênio negativo e o carbono positivo. A ressonância na química orgânica sempre eu ponho entre colchetes. Beleza. O que é que você vai aprender quando você for estudar em reações orgânicas? Que esse carbono aqui da carbonila, ele é conhecido na química orgânica como centro eletrofílico. Você vai trabalhar isso nas reações orgânicas, né? Então, você tem no carbono da carbonila um centro eletrofílico, que vai permitir a entrada de quem? Como é que eu chamo para as espécies negativas na química orgânica? Olha, nós já estudamos isso, vocês têm que estudar, quem lembra? Nucleófilo, né? Então, eu falei para vocês que na química orgânica, eu tenho eletrófilo e nucleófilo. Ah? Então, se o centro é eletrofílico, ele vai permitir a entrada de um nucleófilo. Isso você vai aprender em reações químicas, quando a gente estudar. Mas já é bom ir se familiarizando com esse termo, centro eletrofílico. Todo carbono de carbonila é um centro eletrofílico. Ok. Então, aqui você viu, ó, um carbono sp2. Aqui você viu um carbono sp2 conectando com oxigênio sp2, gerando o grupo carbonila. Agora, vamos ver um isômerozinho para finalizar esse primeiro momento de aula. Tá? Vamos apagar aqui, que eu não vou usar mais isso. Então, vamos apagar e vamos ver aqui esse isômero aqui, ó. Olha, aqui, se você olhar, eu tenho um CN, né? H2N, ó. Geralmente, os compostos carbonilados, com essa fórmula aqui, você pode formar compostos carbonilados. O N é igual a 3, então o H vai ser 6. Então, com essa fórmula geral, você é capaz de escrever estruturas de compostos carbonilados. Então, vamos ver aqui a primeira estrutura. Você pode formar carbono, são 3 carbonos, né? Então, vou botar os 3 assim, ó. Tá? Eu já sei que eu tenho uma insaturação, né? Que é CnH2n. Então, eu vou ter o grupo carbonila. Eu posso colocar esse grupo carbonila aqui na ponta da cadeia, ó. E completar tudo com hidrogênio. Aí, ó, 3 e 2, 5 e 1, 6. Esse grupo funcional nós estudamos na aula passada, é o aldeído. É o grupo funcional do aldeído. Tem alguns livros do ensino médio que chamam de grupo formila. Né? Então, você tem aí um aldeído. A terminação do aldeído é -al.
Tá? Então, aqui você tem 3 carbonos, então, prop. Aqui, antecedendo o grupo funcional, que o grupo funcional é esse. Antecedendo o grupo funcional, você tem só ligação simples, então você vai pôr AN. E a terminação dele, que é AL. Então, vai ficar propanal. Tá? Qual é a outra possibilidade que eu posso formar? É botar o grupo carbonila aqui no meio. Eu já botei ele na ponta, posso botar ele aqui no meio. Então, colocando aqui no meio do encadeamento, você vai ter isso aqui, ó. Esse grupo funcional aqui, quando você tem a carbonila entre 2 substituintes alquila, você tem o que a gente chama do grupo funcional cetona. Essa aqui em especial é a prop. Bom, e a terminação para cetona é ona. Então, aqui você tem, para essa estrutura aqui, você tem prop, que é 3 carbonos. Tá? AN, porque aqui nos substituintes que formam a sua cetona, nesses substituintes aqui, você tem só ligação simples. Então, AN. E ONA, que é a terminação dela. Então, vai ficar propanona. Tá? Então, tanto no aldeído quanto na cetona, que são isômeros dessa fórmula aqui, C3H6O, você vai ter o grupo carbonila. Você vai ter carbono sp2 e você vai ter oxigênio sp2. Carbono sp2 e oxigênio sp2. Nessa estrutura eu tenho um centro eletrofílico aqui no carbono da carbonila. Na estrutura da cetona também eu tenho um centro eletrofílico, que é o carbono da carbonila. Aqui é o sítio ativo da molécula. Tá? O sítio ativo da molécula é na ligação π, entre o carbono e o oxigênio. O que é o sítio ativo? Exatamente o local onde a molécula sofre transformação química. Então, aqui eu posso fazer uma reação de adição. E aí ela vai ser transformada quimicamente. Então, bem aqui é o sítio ativo da molécula. Tá? Então, nos compostos carbonilados, o sítio ativo da molécula é na ligação π, onde você é capaz de fazer uma transformação química. Qual é a reação química que eu vou utilizar para efetuar essa transformação? Uma reação de adição. Nós já vimos, quando estudamos o carbono sp2, que os alcenos sofrem também reação de adição, porque eu tenho uma ligação π nos alcenos, ó, aqui o eteno. Então, aqui eu tenho uma ligação π, reação de adição. Aqui eu tenho uma ligação π, reação de adição. Tá? Então, a princípio, você vai aprender só isso, que a ligação π favorece uma reação de adição, porque é um sítio reacional da molécula. É o local onde eu posso efetuar uma transformação química. Vamos fazer um intervalo para a gente continuar o próximo assunto. Por hoje... Ok.